Convido-vos à primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Esta carta ela é direcionada a uma igreja, por isso a importância dela para as nossas vidas, irmãos. Os assuntos que o apóstolo tratou com aqueles irmãos por meio desta carta, eles são muito pertinentes à nossa vida hoje. E a gente sempre tem assim a aproveitar para a nossa vida também. Nós vamos, primeiro aos Coríntios capítulo 3, do verso 9 ao 15, irmãos. E eu dei um título para essa mensagem que é uma pergunta, na verdade. O que é que nós edificamos sobre o fundamento? O que edificamos sobre o fundamento? Depois nós vamos entender melhor, tá bom? A mensagem vai levar a gente a entender melhor o que o apóstolo quer dizer aqui. Uma coisa tem me passado pela cabeça. 2021 está chegando aí de novo. De novo não, mas mais um ano está chegando. E eu não sei se com vocês acontece isso, mas comigo acontece. O que nós vamos fazer? Como que vai ser? Estou deixando para o ano que vem, tá. O mundo faz isso e às vezes a gente faz também. E na questão de servir a Deus, não deixa de a gente aproveitar a oportunidade para fazer esta pergunta: o que é que eu tenho planejado na questão de servir a Deus? É bom a gente fazer essa pergunta. O tempo vai passando, nosso Deus não está longe, irmãos, e a gente precisa sim estar focando em coisas superiores. Nada melhor do que os anos que Deus nos dá para a gente entender melhor as coisas. Nada melhor do que os anos que Deus dá para a gente começar a valorizar as coisas eternas. Como se fala de 21 que está chegando, talvez a gente tenha planos melhores do que foram 2020 para a nossa vida espiritual. Se a gente ler o versículo 9, está dizendo assim: porque nós, o apóstolo Paulo está falando dele como apóstolo de Cristo, tá? Porque nós somos cooperadores de Deus. Nós estudamos, irmãos, do versículo 1 até o 7, na última oportunidade. E o assunto aqui é ele e Apolo, né? Que nenhum deles servia para nada se não fosse Deus, é isso que ele queria dizer na primeira oportunidade. Mas ele está dizendo: porque nós somos cooperadores de Deus e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós não vamos falar de lavoura de Deus, mas eu gostaria de considerar edifício de Deus. Mesmo porque aqui a gente tem alguns pedreiros, alguns meia colher e alguns palpiteiros também, né? Todo mundo manja um pouquinho de construção, né? Eu acho que lavoura nós já perdemos isso, né? Mas na questão de edifício, de construção, acho que a gente conhece um pouquinho. Então nós vamos partir por esta parte. Vós ou nós somos edifício de Deus. Quando nós lemos o título, o que edificamos sobre o fundamento, é mais ou menos isso que nós vamos falar, aproveitando assim as palavras que nós encontramos aqui. Irmãos, o que nós precisamos entender é que nós somos responsáveis por aquilo que vai ser edificado. Vós, igreja, sois edifício de Deus, e somos nós que colocamos os blocos, os tijolos nesta construção. E
ainda no final desta nossa mensagem, nós vamos ver que vai haver um julgamento para ver que material que nós colocamos sobre o fundamento. Entende? Quero mesmo que a gente pense como se fosse uma construção. E os materiais que se usam numa construção, mas muito mais do que os materiais. Quem é pedreiro, quem é meia colher, quem é palpiteiro sabe disto. Qualidade do bloco, quantidade de cimento. Olha, a gente entende muito bem isso, irmãos. Ferragem, se você vai erguer uma construção como esta, por exemplo, grande, que ferragem que tem aqui é disto, que é um tema que Paulo vai trazer, que eu creio que vai nos atender para a gente entender do assunto. Verso 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Que interessante. Percebeu? O apóstolo Paulo começa a dizer: olha, eu pela graça de Deus, pelo poder de Deus, que me trouxe o conhecimento suficiente, né? É como que ele deixou feito o alicerce desta construção. Ele fala de fundamento. Pus eu o fundamento. Irmão João, o senhor é talvez mais chegado num pedreiro, né? Não sei se o senhor é mestre de obra, o que o senhor é. Mas esse fundamento aqui, todos nós sabemos, irmãos, ele precisa ser bem feito. Nós estamos falando do alicerce de uma construção. É fácil da gente entender quando a gente vai para os evangelhos e vê o Senhor Jesus falando disso, que um edificou sua casa sobre areia, né? Não tinha alicerce, e veio o vento e derrubou, e veio as tempestades e derrubaram. Mas um edificou na rocha e bateu o mesmo vento, a mesma tempestade, e não caiu. O apóstolo Paulo está dizendo isso: ó, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, me foi dado falar do fundamento, do alicerce para uma fé genuína. É isso que ele está dizendo. Vamos pensar num engenheiro. Tem algum engenheiro por aqui? Não temos, mas nós sabemos qual é a função dele. Olha, aqui tem que ser profundidade de tanto, tal, e não sei o que. Paulo foi este, irmãos. Paulo foi este homem. Olha, o fundamento que nós vamos pôr aqui é para suportar esse edifício que vai ser levantado, que é a igreja, para não cair. O fundamento tem que ter tais medidas: Jesus Cristo. É mais ou menos assim que ele está tratando aqui. O alicerce sobre a rocha, nós vimos lá nos evangelhos, quando ele conta aquela história da casa que foi construída. Não é assim? Nós somos simples e nós entendemos. Nossa, está tão fofo aqui, vou dar uma socada aqui para ver se essa coluna vai ficar melhor, porque a terra está fofa. Mas o apóstolo continua dizendo no versículo 10: outro vai edificar sobre este fundamento. Olha só como é interessante isso daqui. Ele pôs o fundamento não destrói, o fundamento é suficiente, mas ele diz: outro edifica sobre ele. E este outro, primeira preocupação, é com aqueles que vão ensinar depois, com os ensinadores, com os pastores, com os bispos, com aqueles que ocupam o tempo para ensinar outras pessoas. Essa aqui é a primeira preocupação. Quando ele diz outro edifica sobre ele, é isto.
Depois de mim, depois dos apóstolos, virão os pregadores, que vão ensinar os irmãos como que é que deve ser o material para se colocar nessa construção. Essa é a primeira preocupação dele. E uma outra preocupação era com os aprendizes, irmãos. Os aprendizes. Porque você concorda comigo que não adianta eu ensinar se não querem obedecer? A igreja de Corinto tinha isso. O apóstolo Paulo pregou, mostrou o alicerce, botou o fundamento, ensinou como que é que deve andar, e eles estavam, eu gosto mais do Paulo, eu gosto de Apolo, e ficou nesse nhenhenhé, e tem tantas repreensões dentro da carta de Corinto para a gente ver. Então são duas preocupações. Quando ele diz, outro edifica sobre ele, somos nós, que vamos edificando nossas vidas, sempre com o mesmo material que foi feito o alicerce, senão vai cair. Não sei se está difícil de entender. De uma forma geral, o material, ou seja, o ensino, deve estar de acordo com o fundamento. Vamos entender isso de uma maneira mais fácil. Lembra do engenheiro que veio? Olha, aqui eu quero profundidade de não sei quantos metros, aqui e tal, porque a construção vai ser grande. E depois vem o mestre de obras. Eu acho que é essa a lógica, né? Eu não sei muito bem também, estou falando que tem muito meia colher. Mestre de obras chega, lê o projeto e diz, olha, aqui tem que ser assim, assado. E depois vem o pedreiro. É assim, irmão João, mais ou menos por aí? Estamos mais ou menos, todo mundo sabe disso, né, eu acho. Pedreiro, colocando tal, olha, mandou fazer assim, assado. Agora, irmãos, se o engenheiro for embora, vai ficar na responsabilidade do mestre de obras. E se o mestre de obras não tiver, vai ficar na mão do pedreiro. Você está entendendo o que é o negócio? Alguém pode dizer, não, aqui não tem problema não, pode pôr menos cimento aí, que isso aqui, acho que não precisa disso tudo não. Você está entendendo como que é o negócio? Paulo está dizendo, o outro vai edificar, e nós vamos até chegar em nós, que vamos edificando nossas vidas sobre o mesmo material que foi dado lá no começo pelos apóstolos. O material é de suma importância, principalmente levando em conta que um dia nós vamos prestar conta desta obra. Tá certo? Não teve lá o edifício no Rio de Janeiro do tal do Sérgio Naia, mais ou menos parecido com isso daqui? Tá tudo bonito, tem gente morando, o edifício me cai. Um dia nós vamos ter que prestar conta dessa construção, irmãos. E em Corinto esse assunto era muito pertinente, porque havia ensino que estava causando divisão, era destrutivo. Ora, quando diz eu sou de Paulo e eu sou de Apolo, onde está o fundamento? Não deixaram para trás? Por acaso não deixaram para trás? Outro material. Apóstolo Paulo diz no verso 5, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, pelos quais crestes? Olha o 7, por isso nem o que planta, que foi ele, é coisa alguma, nem o que rega, que é Apolo. Outro material que estavam usando nesta construção. Versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Mais uma vez ele quer lembrar disto.
Mais uma vez ele quer lembrar disso, que o único fundamento pelo qual a igreja deve estar alicerçada é Jesus Cristo. Tá certo? Não é sobre ninguém mais, é sobre a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro é uma advertência, amados, aqueles que colocam tantos fundamentos, tantos materiais, e às vezes da escolha própria dessas pessoas, nessa construção. É muito fácil da gente ver. Dizem que são igrejas usando materiais de péssima qualidade. Isso daqui era um assunto que nos nossos dias a gente entende muito melhor. De uma infinidade de pessoas que se mostram como fundamentos, materiais que são usados de baixa qualidade ou de péssima qualidade, essa que é a grande verdade. Negam a pessoa, negam a obra de Cristo, o verdadeiro fundamento. Ninguém pode começar a edificar sobre qualquer outra base. Boas obras, por exemplo, como se isso fosse o grande fundamento. As boas obras são importantes, mas não é o grande fundamento. Filosofias, o homem está cheio de filosofia, e às vezes nós aproveitamos dela. Eu sempre digo isto e volto a dizer, na internet nós vemos tantos, porque não, tudo filosofia, irmãos, que às vezes não tem base bíblica para tal, porque esse dia vai ser muito abençoado, basta você mandar isso para 10 pessoas, quem falou? A Bíblia não fala disto, e nós gostamos e vamos mandando, isso é outro fundamento, o fundamento é Cristo. E tem mais revelações extra bíblicas, né? Porque me falou e agora nós vamos partir por esse lado. E os homens, irmãos, que viram alicerce de suas igrejas, adorados, venerados, se tornam deuses. Irmãos, nós encontramos uma infinidade de chamadas igrejas, cujo fundamento é o homem. Apóstolos, bispos e bispas, agora virou uma moda tal de bispa. E é tudo. Fazem propaganda nas igrejas, aqui mesmo na nossa cidade. Porque esta noite vem um pastor, ou bispo, ou apóstolo, sei lá quem que essa noite vai cair fogo do céu, viu? Cadê o Cristo? Então a gente acha isso muito fácil nos nossos dias. Agora, irmãos, se Apolo e se Paulo não era nada, você acha que essa casa vai aguentar? Se essa construção vai aguentar, edificada nessas pessoas? Ainda sexta-feira nós estávamos passando ali na coleta do lixo, material de coleta, e fundada por Davi Miranda em 1962. Foi ontem, gente. Como que nós podemos crer assim? Consegue me entender o que é, por onde estão levando as coisas? Então, não pode pôr outro fundamento, comece por aqui. É Cristo. Nós devemos saber que é Cristo. Verso 12: e se alguém sobre este fundamento, sobre este alicerce,
formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Ele vai concluir no versículo 13, irmãos, mas nós vamos aproveitar um pouquinho aqui no versículo 12, antes da gente ir para o 13. Tá certo? Vamos lembrar assim, tem um alicerce feito. Posso perguntar? Todo mundo acordado? Não, eu vou perguntar. Só que desta vez eu não vou dar nome não, tá bom? Tem um alicerce feito. Quem é o alicerce? Foram certos. Mas precisam falar mais alto, viu? Nós estamos tendo um estudo com os irmãos Donizete e João, e eu disse, irmãos, fala alto. Mesmo que alguém lá atrás, vixe, que cabra que fala alto, fala gritado, hein? Mas tem gente que não escuta. Então você precisa falar alto para poder atender essa pessoa também. Foi uma parte que nós vimos no estudo hoje. Então quando eu pergunto para você, tem um fundamento feito, e eu quero saber o nome dele, eu quero que saia em alto e bom, para chegar aqui, ó. Tem um fundamento. Quem é o fundamento? Agora já melhorou bem. Nós estamos certos disso. Tá certo? Então, há um alicerce, mas você percebeu aqui? Há uma variedade impressionante de material que pode ser usado nesta construção. Você viu aqui, versículo 12. O apóstolo Paulo disse, nós botamos o firme fundamento. Pela graça de Deus, pelo poder de Deus, eu trouxe o fundamento. É Cristo. Mas veja como cada um edifica, por quê? Porque nós vamos assentando os blocos, a ferragem, o material que vai ser usado, somos nós que vamos fazer. E aqui ele está dando, fazendo uma advertência da infinidade de materiais que podem ser colocados. Está tudo bem, depois passa um reboco aí, ninguém nem vai ver. Nós podemos entender muito bem a advertência quando ele diz, veja cada um como edifica, verso 10. Amados, nós estamos diante de uma construção, e a igreja é considerada como edifício, versículo 9, e nós vemos aqui, ouro, prata, pedras preciosas. Ele está falando de material valioso, irmão. Ele está falando de material valioso, caro, durável. E te digo mais, que se bater o fogo, não é destruído. Não é inflamável, pelo contrário, se você botar a prata, o ouro, principalmente estes que eu conheço, quanto mais fogo, mais preciosa fica esse material, porque tira as impurezas. O fogo consome as impurezas, só fica o ouro e a prata. Então ele está falando desse material. Quando ele fala madeira, feno e palha, ele está falando de material comum. Eu estou falando muito alto, é isso, o irmão Abigail já está com dor de cabeça. Viu, irmãos? Materiais comuns, materiais baratos comparados com aqueles outros, perecíveis, que perecem facilmente, o próprio tempo destrói essas coisas, e que pega fogo, que basta riscar o fósforo. Que exemplo para a gente então descobrir que material é que nós vamos assentar neste edifício. Que exemplo para nós, irmãos, para os de Coríntios e para nós, para a gente saber qual material que eu devo colocar aqui, nesta edificação desta igreja. É essencial que o material usado seja valioso. Por quê?
para que possa suportar o minucioso julgamento daquele dia. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. O material tem que ser precioso para chegar naquele dia ele estar intacto. Porque vai haver um julgamento seríssimo. Por isso, atenção, ensinadores, atenção para aqueles que ensinam, para aqueles que pregam, os nossos irmãos que ocupam esse lugar, os nossos professores que falam aos nossos filhos, aos jovens que provavelmente serão os pregadores amanhã. Cuidado com o material que vai usar. Cuidado. E muito mais do que isso, irmãos, também a todos que estão ouvindo, porque a nossa maneira de viver mostra o material que nós estamos empregando nesse edifício. A nossa maneira de viver, as nossas palavras, os nossos atos, isso tudo é como se a gente estivesse jogando e instalando em cima deste edifício. E vai formando o edifício. Vós sois, versículo, lavoura de Deus e edifício de Deus. A igreja é isto. E as nossas obras, olha, nós podemos abrir um leque para dizer, para entender melhor isso daqui. O que é que nós vamos edificando? Nem tudo vai ser atribuído aos ensinadores, aos pregadores, aos alunos, porque como eu disse lá no começo, não adianta falar o que precisa fazer se não querem fazer. Aí a culpa não é do ensinador. O Senhor Deus disse para Jeremias: pregue, mas eles não vão obedecer. Eu já saiu sabendo como que ia funcionar. A culpa não é de Jeremias, entende, irmãos? Então, isso aqui é para todos nós. O que é que nós estamos edificando neste edifício de Deus, que é a igreja? É um grande exemplo para a gente. Verso 13, eu vou ler o 12 e já emendar no 13, tá bom? E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Percebeu, irmãos? Por que é que nós devemos tomar cuidado? A igreja tem sua parte, mas nós estamos vendo cada um. Primeiro detalhe, o dia que ele fala aqui é o dia de Cristo. É naquele dia de Cristo. Quando ele diz a palavra o declarará, é que vai tornar claro. Sabe aquele que está meio obscuro, que às vezes a gente não sabe, que às vezes a gente não vê? O declarará é agora está límpido. O fogo o provará. Olha, para completar os materiais do versículo 12. É o fogo que vem para poder fazer uma limpeza, né? Irmãos, vocês estão vendo aqui uma cena preparada no dia de Cristo? É como se fosse um tribunal, não sei como que é, a gente entende porque a gente conhece os tribunais, né? Assim que funciona. Vamos chamar agora tal caso, e aí vai tratar do caso. Nós estamos vendo aqui uma cena preparada para esse fim.
nós estamos ou nós estaremos na presença do Senhor. É isso que diz, o dia o declarará, é o dia de Cristo, na presença do Senhor, prestando contas. O ambiente aqui não é de vamos comer um churrasco, é um ambiente de juízo. Fique imaginando esta cena, caso por caso, não sei como que é isso, sabe? Isso vai demorar, né? Eu sempre faço essa brincadeira, né? Letra A já vem na frente, viu, Ari? Eu e você vai na frente. Ari, já é eu. Mas quando pende lá para a letra Z, ixi, dá tempo, não sei o que eu vou arrumar aqui. Às vezes a gente pensa isso, irmãos, não sei. Vai demorar, isso aí é para o ano que vem, não é assim que o Brasil faz, que o mundo faz. Mas aqui eu não sei como que é, mas nós vamos estar nesse dia aqui. E eu acho que não vai, está escurecendo, vamos deixar para amanhã. Não vai ter isso não. Pense nesse ambiente. O Senhor num trono para tratar dos nossos assuntos, para a gente prestar contas. A obra da nossa vida vai ser examinada. Desde o tempo que nós conhecemos a Cristo. Mas isso vai demorar, não importa, não sei quanto tempo. Mais uma vez, não é um assunto para a gente tratar aqui. Eu imagino que com Deus o trem vai ser um estralar de dedo. A obra da nossa vida sendo examinada minuciosamente. E vou dizer um detalhe para você: ou ela vai ser aprovada ou ela vai ser reprovada. E é uma pergunta: será que a nossa obra vai ser aprovada ou reprovada? Para ficar mais interessante para a gente, precisamos nos preocupar com isso. Eu creio mais ainda que a presença de Deus nessa ocasião, irmãos, ela vai ser muito real. Você conhece alguma passagem das Escrituras falando sobre Deus? Hebreus 12, 29, por exemplo, nosso Deus é um fogo consumidor. Lembra que o fogo provará? Não sei se é assim que ele vai aparecer, mas se for, não é coisa boa. Hebreus 12, 29, nosso Deus é um fogo consumidor. E finalmente chegou a nossa vez, face a face com aquele que nós temos que tratar. Face a face com aquele que nós afirmamos que nós amamos, que nós afirmamos que nós cremos, e que de uma maneira ou de outra nós procuramos servir aqui nesta terra. Não foi para isso que nós fomos chamados, para servir a Deus? Não fomos chamados para mais nada, irmãos. Nós ganhamos de Deus o trabalho, ganhamos de Deus a saúde, ganhamos de Deus uma família, para inteirar, para ficar mais gostoso, mas nós viemos, estamos aqui, continuamos aqui para servir a Deus, para edificar este edifício de uma maneira que seja impecável. E nós vamos estar aqui. Tudo vai ser julgado. Tudo vai ser julgado segundo os padrões infalíveis do nosso Deus. Lembra que nós falamos de o fogo? Eu fico pensando que deve ser os olhos de Deus. Você já viu um mato? Não tem quem entra nesse mato. É muito sujo, tá? Põe fogo, limpa tudo, irmãos. Eu fico pensando que esse daqui é os olhos de Deus. Quer dizer, ele vai onde ninguém vai, para ver o que aconteceu. Os olhos de Deus. Só que, meus amados irmãos, não precisa haver temor no seu povo, se nós procuramos edificar com o mesmo material, conforme o alicerce. Não precisa ter temor.
Tudo isso que nós falamos, a presença do Senhor Jesus, a presença do nosso Deus, um fogo consumidor, que vai queimar, se for madeira, o que nós falamos, não vai sobrar nada. Nós não devemos temer, se nós procuramos de uma maneira consciente agradar o nosso Deus aqui, construir a nossa vida nos mesmos padrões do começo que nós ouvimos, ou dos apóstolos, dos profetas, da palavra do próprio Deus. Se a gente usou esse material, não temos que temer. Meus amados, que momento vai ser esse daqui, quando o Senhor começar a percorrer a nossa história de vida. Eu já não estou gostando disso. Sinceramente, eu já não gostei disto. Desde o dia que eu aceitei a Cristo, o que é que eu edifiquei para a igreja? Na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Qual foi a minha participação? Eu estou triste, irmão, sinceramente. Porque às vezes, em vez de edificar, eu derrubei o que estava edificado por outros. Porque você pode fazer, vamos pensar na construção, pode botar ferragem, pode botar um cimento meio, né? Com a melhor quantidade, não sei, diz que alguns dizem que trinca, se botar muito também, tem que ser na medida. Pode fazer, mas se chegar enquanto está verde, derruba. Olha que interessante, meus amados irmãos, que momento quando o Senhor começar a percorrer conosco os anos de nossa conversão, de nosso serviço para Ele, o que nós edificamos, o valor que isso vai ter, vai passando. Não sei como que vai ser isso, irmão, sabe? Mas imagina isso. Ih, rapaz, aqui você palha e o fogo já queima tudo. Mas lá na frente, não sei como que vai ser. Olha, pensa nisto você. Pensa nisto você. Feliz aquele servo que examina o seu serviço com o seu Senhor agora. Mais uma vez nós estamos passando de 2020 para 2021. Feliz aquele servo que começa a olhar e diz: olha, não está bom o que eu estou edificando, o material é péssimo, eu preciso fazer diferente. Agora, irmãos, dá tempo. Dá tempo. Verso 14. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá galardão. Olha como é gostoso a gente imaginar isso, né? Nós vamos indo com o Senhor pelo caminho. E aqui, ali, isso aqui, o fogo já queimou. É aquele dali, queimou. Se a obra permanecer, tem uma palavra aqui que está dizendo isso, permanecer, indica que essa obra suportou o fogo que vem vindo. Percebeu aí? Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, indica que aquele fogo que vinha vindo lambendo tudo, não queimou esta sua obra. Ela foi aprovada, irmão. Ela foi aprovada por Deus, ela teve a aprovação do Senhor. E você percebeu como que é que Ele vai manifestar a sua alegria, o seu contentamento, a sua satisfação, profunda satisfação, dando galardão. Essa é uma parte que eu não vou falar não. Mas que nós deveríamos cuidar de uma maneira bem profunda de saber. Hoje nós estávamos falando com os irmãos que
Nós crescemos na vida espiritual quando nós começamos a ver Deus. Nós não vamos ver nunca como que Ele é, sabe, irmãos? Eu penso assim, só no dia da eternidade. Agora nós vamos ficar, às vezes nós comparamos Ele como um homem, como alguns loucos por aí, como cara lá de cima, como se ele fosse um homem comum, uma força que... Nós ficamos nesse meio termo, talvez com um pouco mais de reverência. Não, Deus é grande, olha, Deus fez, passa uma trovoada, um tempo de chuva, e Deus está brabo, hein? Mas o tamanho de Deus nós não vamos entender. Por isso, se eu falar de galardão para você, você não vai entender. Eu não sei nem falar dele. Mas, irmãos, isso vai ser maravilhoso, viu? Você entende o que é dinheiro, você entende o que é uma casa, um sítio, uma fazenda, um carro, talvez a gente entende, né? Uma bicicleta, não, bicicleta não, nós entendemos, divisão de um para o outro. Olha, o galardão de Deus é maravilhoso. E Ele vai presentear este com este presente. Será um belo presente. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. O verso é o 21. E o Senhor Jesus está falando desse assunto aqui. E o seu Senhor lhe disser, que ele foi aprovado, né? Acima. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco te foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Nós nem sabemos o que é isso daqui, irmão, mas isso daqui tem um peso. Às vezes a gente acha que a gente é rico aqui, né? Eu sempre falo com a minha esposa, a gente senta na área e diz, mas Deus é bondoso, hein? Que riqueza que Ele nos deu. Um dia nós jogamos fora a riqueza que os nossos pais deixaram, e Deus, com um jeitinho, vem juntando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, como nós somos ricos. E aqui Ele diz, foste fiel no pouco. Quer dizer, naquele que eu dei para você cuidar, você foi fiel. E eu não estou nem falando de riqueza, viu, irmão? Estou falando desse edifício. Sobre o muito te colocarei. Deve ser bonito, deve ser lindo essa parte aqui. Aqui nós vemos a recompensa do trabalho e labuta, irmãos. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Nós estamos vendo aqui, literalmente, a recompensa do trabalho que cada um edificou e labuta que cada um teve. Nós estamos falando aqui de fidelidade e zelo que cada um tem. Isso tudo vai no crivo do nosso Deus, nos olhos de fogo do nosso Deus, vai ser aprovado. O zelo, a fidelidade que nós temos para com a palavra, a escolha do certo em vez do errado, isso tudo vai ser aprovado por Deus naquele dia. Então eu vejo assim que é um incentivo para a gente permanecer fiel a Cristo, fiel à sua palavra, fiel à sua verdade. Isso é edificar com o mesmo material que é o alicerce, o fundamento. Que incentivo para a gente cuidar da palavra, ser zeloso com a palavra. Por isso que eu disse, os ensinadores que têm culpa, mas também os ouvintes, porque não adianta pregar a verdade se não querem crer na verdade. E nós estamos falando de um tempo em que estão desprezando a verdade de Deus, irmãos. As pessoas não querem falar mais de pecado, irmãos, para não tocar o pecador da sua igreja. Quando nós falamos de ser fiel à verdade de Deus, é isto, é mostrar o pecado. Pecado sempre foi pecado, vai continuar pecado. E quando nós mostramos que o pecado desagrada a Deus, isso é obra que o fogo vai passar e não vai queimar.
É um tempo que nós estamos vivendo, que estão tendo desprezo por essa verdade. E às vezes a gente costuma com o pecado, às vezes a gente nem pratica, mas costuma. Ah, mas que bonito, não, estou achando até bonito, ó. E nós vamos participando disto. Num tempo em que boa parte das escrituras são deixadas de lado, o inferno, por exemplo, não querem falar do inferno. Alguns por aí, não, o inferno é só para a gente assustar criança. Criança não assusta mais que o inferno. Então, se a gente deixar de falar, o que é que vão pensar? Não, está todo mundo indo para o céu. Tem que falar do inferno, que é um lugar real, destino dos pecadores. Param de falar da ira de Deus, que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, sim, mas está irado por conta do homem pecador, vai condená-lo. Isto é obra que nós edificamos, que não vai ser derrubada, que quando o crivo do fogo passar, não vai queimar. Condenação eterna não existe mais, irmãos. Isso é tudo simbólico. Já vi pastores falando isso. Não, isso é simbólico. Que é isso? Chamados pastores dizer isso, porque não é um pastor. Então, é um incentivo para a gente permanecer fiel. Isso é construir algo que não vai cair, é continuar pregando isso. Foi isso que Cristo pregou, foi isso que João o Batista pregou, foi isso que os apóstolos pregaram, a igreja começou a pregar e nós devemos continuar pregando. Isso é edificar o material certo sobre esse fundamento. Versículo 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Quando ele fala de se queimar aqui, irmãos, é que a obra deste daqui, lembra do trajeto que o Senhor Jesus pegou a gente pela mão? Vamos, filho, vamos dar uma olhada nas tuas obras aí, que você construiu, e vem queimando tudo. Nós demos vários exemplos. Se a obra de alguém se queimar, então esta obra não passou pela prova do fogo. De uma maneira que a gente entende melhor, o Senhor rejeitou. Ele está falando, sofrerá detrimento. Não tem galardão. Não vai ter galardão. Não tem o que receber. Perderá o seu galardão. Esta pessoa não vai ter o seu presente, que creio eu mais uma vez ser maravilhoso, irmãos, o galardão de Deus. Creio piamente que isso vai ser um presente inestimável para a gente entender, para a gente receber. Nós estamos falando de uma vida que foi desperdiçada. Deus deu não sei quantos anos para a sua conversão, Ele não edificou nada que pudesse servir para o edifício da igreja, para o crescimento da igreja, para a progressão do Evangelho. Uma vida desperdiçada. E eu penso que nós vamos ter consciência disso, nós vamos olhar para trás e ver, realmente, isso daí está fora da vontade de Deus. Naquele momento que o Senhor com a gente, não sei como que vai ser, mas talvez acompanhando a gente, vai queimando tudo, nós vamos ter consciência, por que eu não trabalhei? Nós poderíamos ter feito diferente. Sabe aquele sentimento quando a gente vem, puxa vida, por que eu não me esforcei? Eu acho que nós vamos ver isso lá naquele dia, irmãos. Meu Deus, por que eu fiquei tão preso naquele mundo? Eu deveria ter envolvido com as coisas do Senhor. Que presente maravilhoso que é o que o Senhor tem para dar.
Mas este do versículo 15 não tem nada para receber. Vai ser tarde demais. Mas você percebeu aqui, nós estamos falando dos salvos, viu, irmãos? Esse é um detalhe. Nós estamos falando dos salvos. O fracasso no serviço não vai afetar a sua salvação. Você viu esse detalhe aqui? Olha, eu vou ler de novo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Percebeu aqui? Não está em presente para receber, mas parece que a salvação aqui não foi afetada. Por quê? Porque nenhum filho de Deus se perderá. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, verso 37. Olha as palavras do Senhor Jesus aqui. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Lendo estes versículos e vendo este versículo 15, eu me lembrei de Salomão, irmãos. O rei Salomão. Ele não era o primeiro filho de Davi. Foi um filho de uma união. Não vamos falar do assunto, mas se você for atrás, você vai ver. Parece que não era ninguém amável. Mas Deus amou esse rei. Salomão, quando jovem, Deus pediu para ele que ele escolhesse o que ele queria receber, porque ele ia ser rei de Israel. E ele quis sabedoria para governar o povo de Deus. Olha o zelo dele, eu quero ter condição para apresentar esse povo fiel, Senhor. E Deus deu sabedoria para ele suficiente para isto. E deu riqueza também. Um dos maiores de Israel na riqueza. E a Bíblia diz, uma parte importante de Salomão, que ele governou, se não me falha a memória, por mais de 40 anos. E o seu reino teve paz, porque ele era da vontade de Deus. Mas chegou no fim da sua vida, este império que ele estava conquistando. Então ele tomava lá um país, aquele país ficava meio que subjugado a Israel, e o rei, para dar um presente a ele, dava uma filha virgem, a mais bela que tinha no seu reino, de presente para o rei. A Bíblia fala dele de 1000 mulheres, entre mulheres e concubinas, e estas mulheres perverteram o caminho do rei. Mulheres de outras nações, adoravam outras coisas e quiseram adorar Israel. E ele, para não desagradar essas mulheres, queimou incenso e tudo mais, desagradável a Deus. Mas eu pergunto para você, Salomão não era um salvo? Pois claro que era. Isso me faz lembrar deste caso aqui. Mas o texto aqui que nós vemos em Corinto diz que salvo todavia como pelo fogo. Pense em alguém correndo das chamas para um lugar seguro. Eu conheci um pregador, irmão Miguel, por acaso é meu avô, e ele dizia assim: tem uns que vai cheirando fumaça, mas vai, é esse aqui. Fartou nada para ele pegar fogo, também, junto com as obras dele.
A Bega está tentando me corrigir ali. Eu falei uma coisa, pode ser que eu esteja enganado. É isso, Sandra? É o vô mesmo? É o vô mesmo, ainda bem. Vai cheirando fumaça, mas vai. É esse aqui, irmãos. Faltou nada para ele ficar para trás. Já ouvi muitas pessoas dizerem assim: ai, só de eu estar no céu vai estar maravilhoso, já vou estar contente. Eu imagino que sim. Eu imagino que é assim mesmo. Mesmo porque o Senhor Jesus disse que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Então deve ser bom mesmo estar lá. Mas eu vou dizer uma coisa para você: não vai reclamar por ser um funcionário público, viu? Eu vou te explicar melhor. Não tem nada melhor do que prefeitura. Eu estou lá agora, né? Os irmãos sabem disso. Feriado na sexta já emenda, já passa direto, 3, 4 dias de folga. Feriado é no meio de semana, empurra ele lá para o final de semana para poder emendar. Aí lugar bom para trabalhar. Sexta-feira, 2 horas da tarde eu já estava em casa. Tinha almoçado, estava de boa já. Só vou voltar segunda, irmãos. Mas quem, se tivesse um feriado, voltaria na terça. Mas eu vou contar uma coisa para você. Eu nunca vi tanta gente reclamar de prefeitura. Ninguém está contente. Um está de olho no serviço do outro está de olho no outro está de olho no outro. Eu nunca vi, irmão marido, nós trabalhamos sempre no meio de pessoas, nunca vi um lugar para alguém estar mais insatisfeito do que prefeitura. Por isso eu digo para você, não queira ser um funcionário público no céu. Não, só de entrar lá já está bom. Chega lá, Deus dá um serviço para você. Aí, ó, tá vendo? Todo mundo tem. Olha lá a riqueza daquele lá. Olha não sei o quê. Cuida do que você edifica hoje, para que isso não aconteça. De tudo, meus amados irmãos, não se esqueçam. Isso serve para todos. Jovens, os velhos também. Não se esqueçam, o fundamento é Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não há salvação para você. Começa por aqui. 2. Use os materiais certos. O material certo está aqui, ó. Use os materiais certos. Viva por esses materiais certos. Edifique por esses materiais certos. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.